Campo eletromagnético. Pode passar. O que é o campo eletromagnético? O campo eletromagnético, normalmente, a gente relaciona muito só com a questão de ímã. Quem está falando comigo, Jesus? Depois a gente conversa. Só com a questão de ímã. Mas o campo eletromagnético, ele gera em tudo. Tudo que tem eletricidade, tudo que tem energia, ele tem o campo eletromagnético. Então, como eu consigo levar um choque Como que você consegue levar um choque sem ter colocado o pezinho, nada, não ter fiação? Que foi? Que foi, Lê? Liga o microfone. Eu ia perguntar se o campo eletromagnético é a mesma coisa que a eletrosfera. Sim. É? Sim. Ele é natural. Ele, qualquer movimentação de átomos, ele cria esse campo. Então, onde que eu vou ver muito isso? Onde que... Vocês já brincaram com aquela pedrinha? De pegar duas pedrinhas, colocar e o outro coleguinha ficar fazendo isso aqui, ó? Vocês já brincaram? Isso é coisa velha, mas eu brincava muito. E aí, eu fiz isso já com lápis. Você criou um campo eletromagnético. O que você fez foi nada mais, nada menos do que um eletroímã. Porque você fez a troca de elétrons, você movimentou um outro corpo em volta, você criou um campo elétrico. Você fez a troca de elétrons, tá? Então, assim, quando você faz essas brincadeirinhas que a gente parece besta, o mais natural, é um campo eletromagnético. O ímã, ele só é um campo maior. Existem materiais que o ímã, para falar a verdade, é uma pedra, que eu não vou saber agora o nome, mas ela a magneta, é o nome assim. Ela é natural. Ela, sim, ela atrai os metais, não com tanta intensidade. Para eu conseguir isso, o que eu faço? Eu faço isso em laboratório. Eu pego aquela pedra, aquele ferro, aquele material que pode ser magnetizado, nunca vou usar uma borracha, porque ele é isolante. E aí eu vou colocar dentro de uma máquina e dou uma descarga elétrica muito grande. Essa descarga elétrica muito grande vai fazer com que ele tenha elétrons a mais. E aí ele vai atrair ou ele vai repelir. Por isso que eu consigo fazer ímãs, o meu ímã de neonídeo, ele é a partir disso, tá? Só que aí o que acontece? O que cai muito em vestibular? O maldito desenho do ímã. Porque, para falar a verdade, quando a gente fala da Terra, a gente fala assim, Polo Sul, Polo Norte, Polo Sul, Polo Norte. Eu determinei Polo Sul, Polo Norte. Eu, homem. Mas a Terra, para falar a verdade, ela não existe um Polo Sul e um Polo Norte. Ela existe polos, onde a circunferência dela é menor, com referência ao eixo, que é a gente fala que é a linha do Equador. Então, ela tem o eixozinho em cima que é menor. Então, a gente tem Polo Norte e Polo Sul. Mas isso quer dizer que, se eu olhar lá do espaço, vai estar Polo Norte e Polo Sul? É muito, como é que eu posso dizer? Depende muito de onde eu estou, é o ponto do observador. Então, quando a gente fala Polo Sul, Polo Norte, geográfico, a gente fala em cima e embaixo, na Terra. Só que quando a gente fala Polo Sul, Polo Norte, magnético, é onde eu estou atraindo os meus elétrons e repelindo. Ok? Então, normalmente, quando a bússola aponta para o Polo Sul, ela está apontando para o Polo Norte magnético, não está apontando para o Polo Norte geográfico, ela está apontando para o Polo Norte magnético. Então, existe essa inversão. Polo Sul geográfico é uma coisa, Polo Sul magnético é outra, que são ao contrário, tá? Linhas e forças de... Linhas e forças de linhas de campo eletromagnético. Isso aqui eu vou mandar para vocês, tá? É só representar. Essas linhas, é só representar como que faz essa trajetória os elétrons. E isso cai muito, infelizmente, em vestibular. Porque quando a gente fala de como que viaja esses elétrons, a gente tem que lembrar que ele faz um caminho de corrente, ele sai e é atraído pelo outro lado. Então, se ele sai positivo aqui, ele vai ser atraído pelo negativo. Então, ele vai ficar fazendo esse círculo.
tá? Então, a gente sempre vai estar vendo isso em vestibular. Pode passar, Lelê. Aqui as linhas de campo. Eu coloquei num formulário para vocês. Presta atenção que, graficamente, não é que na natureza isso seja, mas graficamente a representação de linhas de campo, quando eu estou falando do positivo, eu estou saindo, eu estou sendo expelido. Quando eu falo de negativo, já que o positivo está sendo enviado para fora, o negativo vai ser o quê? Atraído. Então, e esse desenho vai aparecer muito em vestibulares, em provas, então vocês têm que saber o quê? Que o positivo está saindo e o negativo está sendo... Ah, a Lê está perguntando se tem a ver com o cátion e ânion. Isso daí é só na segunda fase, quando a gente começar a desmembrar os elétrons, tá? Quando a gente começa a falar... Os elétrons não, os átomos. Quando a gente começa a falar dos átomos, aí a gente vai começar a falar de prótons, de cátion, ânions, vai falar de outras coisas que tem da teoria das cordas, que eu acho máximo. Mas agora, vocês têm que entender a corrente, como que isso funciona. O grande, né? Para depois a gente ir para o micro. O macro, para depois ir para o micro. É que é diferente. É que é diferente, assim, os momentos, mas vocês vão ter isso, tá? Assim, o sentido das cargas é essa. Esse é o desenho que vocês vão ver. Não pode esquecer. Lelê, passa. Mas isso quer dizer, professora, que é positivo e negativo? Não. Quer dizer que a carga elétrica ela está saindo por um ponto e está sendo atraída por outro. A gente nunca vai saber num ímã de bater o olho e falar, esse aqui é positivo, esse aqui é negativo. Nunca. A menos que você esteja fazendo esse ímã. Então, você sabe onde você vai dar carga elétrica de elétrons a mais. Aí eu vou saber, ali é negativa. Tem elétrons para mais, né? E do outro extremo é a positiva. Mas isso são termos. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer que se por um acaso eu colocar o dedinho numa ponta vai ser atraído ou vai ser expelido. Não. Se eu pegar os ímãs, sim. Porque eles têm essa carga. Então, quer dizer, se eu pegar esse polo, vamos supor, esse polo é vermelhinho, é o positivo, esse polo é vermelhinho, positivo, e tentar juntar, eles vão se repelir. Se eu virar o ímã, sim. Então, quer dizer, lados contrários vão ser atraídos. A gente fala muito no amor, né? Que os opostos se atraem. Isso daí é só na questão de ímã, gente. No amor também não funciona muito, não. Opostos não se atraem tanto assim. Pode pá? Lelê? Ah, pá, volta, Lê. Volta, desculpa. O que é isso aqui? Eu tenho até um videozinho que eu vou ver se eu consigo passar para vocês. A gente ia fazer isso em sala de aula. Ia queimar o bombril. O bombril, ele é feito por ninhavas de ferro, né? Eles simplesmente puxam aqueles fios de ferro, alinhavam tudo e faz o bombril. Quando eu queimo esse material, eu fico só com o pozinho, que a gente fala que é o... ferrilho. E esse ferrilho, ele é atraído pelo ímã. O que a gente vai fazer? A gente vai queimar, transformar aquele pozinho do bombril em um pó de ferro, ia colocar em cima de uma base, uma folha, e colocar o ímã embaixo. Na hora que eu coloco o ímã embaixo, vocês conseguem enxergar o desenho. Tem aqui um videozinho. Lê, vou compartilhar, tá? Agora eu compartilho. É esse. Todos estão vendo? Fala sim, gente. Pode desligar o microfone. Sim. Ligar, aliás. Sim. Pode. Sim. Tá, então só aumentar aqui. É um experimento bem bacaninha. Pode ligar o microfone de novo agora. Presta atenção à folha. Esse é o ferrite e o ímã está embaixo. Conforme vai jogando o ferrite, que é esse ferro raspado, ralado, queimado, ele vai se montando os desenhos, o campo eletromagnético dele. Ele simplesmente vai fazendo um desenho onde ele entra para um lado e ele
não é expelido, mas ele é atraído pelo outro lado também. Por isso que ele faz esse movimento circular. Porque ele é atraído pelo outro lado também. Então, assim, ele sempre vai estar sendo atraído pelo lado negativo, lado positivo, mas ele está fazendo essa voltinha, ó. Esse campo é o campo eletromagnético. Ia ficar tão legal na sala. Agora deu uma luz, o que é aquele desenho? Parece uma pintura, mas não é. Lelê, pode pá. Ele é o que eu falei. Se vocês quiserem fazer, gente, ninguém é proibido de fazer laboratório em casa. Eu não posso falar, faça, porque se acontecer qualquer coisa, queimar o dedinho, queimar o olho. Então, assim, eu faria em sala, porque eu estaria com controle de toda a situação. Porque é muito bacana. E quando vocês colocam o ímã em cima e faz isso aqui, ele também faz esse movimento. Ele sobe. Ah, então quer dizer que ele está no polo, está sendo atraído pelo polo norte? Não sei. Depende da carga elétrica desse material. Então, assim, o que é o ímã? É o roubar elétrons. Ele está roubando elétrons, ele está puxando elétron para ele. Ao mesmo tempo, ele está distribuindo a carga a mais de elétrons, que ele também tem. Então, assim, a todo momento ele está puxando e está te dando esses elétrons. Por isso que a gente fala que é negativo e positivo. Pode ler, passa para o próximo. É um dos desenhos também que vocês vão ver muito. O maldito polo magnético e polo geográfico. Como que vai se mostrar a bússola? A bússola sempre vai apontar por um lado oposto. Então, se eu estou falando de polo magnético, a bússola vai estar apontando para o norte, para baixo. Se eu estou falando de polo magnético, o sul está apontando para lá em cima. Agora, o geográfico não. O geográfico a gente acredita que seja lá em cima e lá embaixo. Lembrando também que eu não sei se vocês conseguem ver meu mousezinho, não consegue ver o da Lelê, dá uma voltinha aí no... Isso, bonitinho. Se vocês perceberem que a inclinação da Terra, ela não fica assim, ela fica assim. E o polo magnético, ele não está no meio, ele está a 23 graus, ele está próximo, se eu não me engano, eu sempre esqueço, é na Rússia. Ele está a 23 graus da onde seria o eixo de inclinação da Terra, onde estaria o... Sabe aquele negocinho do globo, que a gente tem os pontinhos assim? Então, ele estaria puladinho aqui, ele não estaria bem em cima do pontinho, né? Meridiano de Greenwich, não é? Quem? Meridiano de Greenwich, alguma coisa assim. Essa linha que tem dividindo na vertical. É isso aí. É um dos nomes que eu não conheço. Mas, assim, ele não está no centro da esfera, né? Ele está a 23 graus. Então, ele vai estar apontando para o sul ou para o norte magnético a 23 graus. Essa correção, para falar a verdade, a gente não usa tanto. Hoje em dia, a gente não usa tanto. Por quê? Porque o GPS não usa a questão eletromagnética, ela usa outros tipos de aferição. Principalmente, quando a gente está no chão, a gente usa muito satélite. E a gente sabe mapear, já falei isso no primeiro ano, a gente mapeia por triangulação. Então, eu sei aonde eu estou por triangulação. O meu celular envia informações para a antena mais próxima, para outra antena e para outra antena. Então, ela faz um cálculo, né, próximo. Então, ela faz uma triangulação aonde você está. Por isso que a gente fala muito da questão do primeira dimensão, segunda dimensão e terceira dimensão. E a terceira dimensão é a profundidade. A quarta dimensão, que a gente tanto quer saber lidar, é o tempo na física. Então, quando a gente fala da triangulação, a gente fala também da quarta dimensão, que é o tempo. Eu estou passando naquele exato momento, o tempo tal. Passou 2 segundos, eu estou em outro lugar. A gente não consegue lidar com isso, então a gente faz uma triangulação. Você está naquela região. Então, a gente sabe no plano,
no reto, no plano e também na profundidade. Eu sei que ela está ali naquele local. Mas eu não vou saber exatamente no tempo onde você vai estar. Então, quando eu falo da bússola, a gente usa. Ela é tão necessária assim, então quer dizer, tá andando a 23 graus, essa bola de magma, ela tá fazendo com que esse campo magnético, ele não tá mais lá, ele já tá se movimentando, ele já se movimentou mais. Ah, isso tem algum problema? Os pássaros, os animais, sim, mas eles também se adaptam. Pra gente, não. Não vejo tanto problema assim, porque a gente sempre está corrigindo. Então a gente sabe que ele está mudando, mas a gente sempre vai corrigindo esse erro. E não usa tanto a bússola, a gente não se usa a bússola mais tanto quanto a gente usava antigamente. Hoje é GPS. Pode passar, gatinha? Deu para entender esse ponto, esse maldito desenho? Polo geográfico é uma coisa, polo magnético é outra, completamente diferente. É diferente porque são inversos, tá? As linhas, prestem atenção que o vermelhinho da bússola está na mesma direção do vermelhinho do ímã. Quem está sendo atraído pelo ímã, né? O Polo Sul, então é o branquinho. Então, conforme ele vai girando, os contrários também vão se atraindo. Então, para onde que está indicando? O meu norte sempre vai estar na mesma direção do meu ímã, norte do ímã. O meu sul vai estar sendo atraído para o norte do ímã. Acontece do mesmo jeito com o campo eletromagnético na Terra. Então, o meu sul vai estar apontando para o meu norte magnético. Tudo bem? Não esqueçam nunca disso, tá? Lelê, pode passar. Pontos principais do ímã. Todo o ímã possui dois polos, conhecidos como norte e sul. Quer dizer que ele é o polo norte e o polo sul? Não. Existem dois polos que nós chamamos como polo norte e polo sul. Quer dizer que é positivo, quer dizer que é negativo? Nós colocamos como polo norte e polo sul. Tem mais elétrons, recebem mais elétrons e tem a mesma quantidade de elétrons. Nos ímãs, as linhas de campo magnético saem do polo norte, circundam externamente o ímã e entra pelo polo sul. Quer dizer, ele sai por aqui, dá a volta porque ele é atraído e volta de novo para dentro do ímã. Ele faz isso aqui, ó. Ele sai e volta. Porque ele sempre vai estar sendo expelido, né? E sempre vai estar sendo atraído. Quando dois ímãs são aproximados, os polos de nomes diferentes se atraem. Enquanto que os polos iguais se repelem. Então, sul e sul sempre vai se repelir. Por isso que eu falo, quando vocês quebram um ímã no meio, não dá para consertar. Já era esse ímã. No máximo é colocar um do lado do outro assim, ou senão você inverter. Porque se você tentar arrumar ele no mesmo ponto que ele estava, não vai. A agulha da bússola do ímã, a ponta dessa agulha corresponde ao polo norte dessa bússola. Quer dizer que eu sempre vou estar no polo norte. Isso é correto, Pro? Não, nem sempre, porque depende muito, tá? Vai estar apontando para o norte? Vai. Vai estar certinho? Não. Então, a bússola em si, ela tem assim, a minha preocupação é que você se confundiria a bússola normal que a gente compra, que ela é magnetizada, com a bússola que vocês fazem agulha. A de agulha, nunca vou saber. Eu nunca vou saber se ela está indicando para o polo sul ou polo norte. A bússola normal, se ela for magnetizada direitinho, sim, ela vai estar indicando, mas ela nunca vai estar certinha, tá? O interior do planeta pode ser comparado a um grande ímã, mantendo um forte campo magnético em torno do planeta. Por quê? Por que que ele é comparado a um grande ímã? Lembra que eu falei que para ter energia, eu preciso de movimento. Isso daí lá em cinemática. Para eu ter energia, eu preciso de movimento. Por mais que esteja na inércia, alguma coisa está se movimentando. Os átomos estão se movimentando, os elétrons estão se movimentando. Então, quer dizer, tem que ter movimento para ter energia.
Na Terra, ela ainda ela tem uma parte que ela é como se fosse um metal líquido, então ela está sempre em movimentação. Metal se movimentando, ele vai criar um campo eletromagnético. Então ele vai acabar criando esses polos, né? Esses polos de eletromagnetismo. O Polo Norte geográfico se encontra no hemisfério do planeta que abriga o Polo Sul magnético. Não esqueça, só o contrário, tá? Do mesmo modo que o Polo Sul geográfico se encontra no hemisfério do planeta que abriga o Polo Norte magnético. É só lembrar, se eu estou falando de Polo Sul geográfico, o Polo Norte magnético está lá, tá? Lelê? E eu odeio falar, não quero mais falar de imã, tá? Ui! Só que aí eu falo assim, não quero mais falar de imã, mas a gente chega na questão motores e geradores. O que acontece? O motor elétrico, ele é um grande eletroímã, só que ele precisa de uma descarga elétrica. Ele precisa de um start. Então, o motor elétrico é uma máquina destinada a transformar a energia elétrica em mecânica. Então, ele faz o movimento contrário do gerador elétrico. Então, o que ele faz? Eu preciso da eletricidade energia elétrica, de uma pilha, de qualquer coisa, para fazer ele girar, para fazer um movimento. Então, eu vou usar o motor para movimentar um carro, para movimentar um avião, para fazer esse computador funcionar, porque precisa ter um motorzinho lá girando, porque tem o cooler, e o cooler precisa estar ligando. Se ele não ligar, ele acaba esquentando e queimando a placa. Então, assim, tudo que tiver que fazer o movimento, eu preciso desse motor elétrico. E para isso, eu preciso de um gerador de energia. E o gerador de energia, ele simplesmente transforma o movimento em energia elétrica. Então, a gente está falando de usinas. Quando eu faço esse giro, pego lá, não se esqueçam disso, que eu pego o meu ímã, coloco o meu cobre e faço girar, faço essa troca de elétrons, eu gero energia elétrica, que é energia elétrica contínua, alternada, depois eu lembro, gente, eu sempre confundo as duas. E aí ela é a forma mais simples de energia que existe, ela simplesmente vai correr, vai seguir a corrente dela, e aí depois a gente vai transformar, vai usar alguns outros aparelhos para transformar ela em 220, 110, 3.000 e pouco. Então a gente vai depois dividir isso com outras aparelhagens. Mas girou, criou energia. Dá para fazer isso com pegar um motorzinho elétrico, porque ele tem praticamente a mesma funcionalidade, tirar qualquer forma de carga elétrica que ele possa vir descarregar nele, pegar um fiozinho, que o ano passado a galerinha fez isso, colocar uma hélicezinha na outra ponta e girar. Esse motorzinho, só o fato de ele estar girando, ele virou um dínamo, ele cria energia elétrica. E aí vai acender um LEDzinho de 3 volts, 2 volts, ele liga bonitinho. Lelê? Aqui, geradores. São as usinas, são as pilhas que faz essa geração de energia a partir de produção química. Então, ela faz a quebra química, ela cria calor, esse calor vai acabar gerando energia, por incrível que pareça. As hidrelétricas, termoelétricas, a solar não é por movimento, ela não deveria nem estar aqui, mas é um gerador de energia, porque ela faz a fotovoltaica. Ela quebra a radiação que ela recebe, ela tem umas plaquinhas, e essas plaquinhas, elas, quando recebem a radiação solar, ela faz a quebra química e transforma isso em energia. É um negócio louco, mas é bem bacana. E aí, lá no final, ela tem um capacitor que vai transformar isso em energia elétrica, e aí você vai ter energia elétrica na sua casa. Hoje tá frio, professor? Teria? Não tanto, mas teria um pouco, tá? Não seria o suficiente, talvez, para... Acho que dá sim, porque tá sol lá fora, mas se tiver totalmente nublado, não dá. Eu preciso de radiação solar direto nessa placa, porque ela precisa fazer essa quebra. Isso significa que precisa ser calor, ter calor, aquele verãozão, no verãozão vai ter mais luz do que o restante? Não. Eu preciso da intensidade de raios solares. Eu posso estar no sul, frio,
mas não está nublado e a radiação solar lá é bacana, quer dizer, está incidindo os raios ultravioletas direto na placa. Consigo? Consegue muito bem, do mesmo jeito que o Nordeste. É diferente, tá? Lelê? Motor elétrico é praticamente igual ao gerador elétrico, só que a diferença é que eu preciso de energia elétrica para fazer esse motorzinho girar. E aí ele só vai fazer o movimento mais mecânico mesmo. Vai girar, provavelmente vai ligar uma outra fonte de energia ou simplesmente vai fazer o movimento bruto mesmo, de girar alguma outra coisa muito grande, de empurrar. Então, assim, o motor elétrico, ele precisa de uma fonte de energia. Normalmente a gente usa muito, no carro, a gente usa o combustível. Ligou, ele faz a queima dele, aí as velas vão fazer funcionar, né? As velas elas vão fazer a queima como eu posso dizer? Vão acender a fagulhinha lá, vai criar o gás, vai movimentar o motor e aí, pô, o carrinho vai ser empurrado para frente. Vai gerar energia também? Vai gerar energia também. Mas se não tiver um start, não tiver algum combustível para que ele faça isso, ele não vai funcionar. Ele precisa de um combustível. Então, ele não é um gerador de energia, ele é um motor. Ele vai empurrar esse carro para frente. Lelê? Eletricidade. A gente não vai falar hoje de átomos, porque átomos é o conteúdo do segundo semestre, já vão chegar lá. Mas eletricidade é fluxo de partículas muito pequenas, chamadas de elétrons, que estão dentro do átomo. Ah, professora, mas aí ele descola do átomo? Não. Ele só simplesmente vai acelerar. Isso daí vocês vão ver como que funciona mais pra frente. Esses elétrons, eles têm uma função de simplesmente a lâmpada fosforescente, ela faz o quê? Você tem aqui o pontinho dela, acelerou, excitou esse átomo, esse elétron, vai começar a bater. Um no outro, bater, vai criar energia, e aí o material que tem dentro da lâmpada, que é um gás, ela vai se acender. Ela vai clarear, ela vai acender. Ela vai fazer a queima. Tanto é que quando esse material começa a perder a vida útil dela, ela queima num cantinho e já era. Você já tem que jogar fora, porque esse material já era, fica escuro. Então, eletricidade é isso. É simplesmente a partículas viajando por aí. Tanto é que Tesla, qual que era a ideia dele? Como a energia elétrica, a eletricidade, ela se movimenta, ela viaja, a ideia dele era construir uma torre aqui e uma torre aqui, igual o Wi-Fi, né? Uma torre aqui, uma torre aqui. E enviar essa energia elétrica via como se fosse Wi-Fi, eu lanço daqui para cá. É viável? Seria mais barata, em partes, né? Mas, assim, olhando hoje para as grandes torres de eletricidade, que a gente sabe que lá tem um campo eletromagnético, que mesmo que você faça toda a questão de isolamento, ainda existe uma grande quantidade de campo eletromagnético lá, e é super arriscado. Ou você levar um choque, e leva, tá? Mesmo não tendo fio nenhum quebrado lá, você leva se por um acaso tiver uma cerca. Isso daí foi uma questão do vestibular. Se tiver uma cerca que ela não foi bem aterrada e ela receber essa carga, a fiação, aquele arame, ele fica magnetizado. Se você colocar a mão, dependendo da carga, você pode levar um choque, pode até levar um choque ao ponto de morrer, né? Então, assim, fica como se fosse uma cerca elétrica. Então, quem tem fazendas próximas a essas torres tem que ter muito cuidado com a cerca. E quem mora próximo de fiação e dessas torres é muito arriscado pelo seguinte: o campo eletromagnético, ele mexe com tudo, até com a divisão celular. Então, quando acontece isso, das pessoas morarem perto dessas grandes torres, normalmente elas adquirem câncer. Isso daí a gente chama que é irradiação. A irradiação que você estivesse perto de algo nos países que não tem condições. E aí a galera lá não tem condições, vão fazer justamente isso. Pegar as placas, tirar. Aqui no Brasil também tem algumas ONGs que fazem isso. Elas retiram alguns componentes, pega o que é de viável de metal
precioso, então ele pega o ouro, pega a prata, o cobre não tem um valor mínimo, então também não vale tanta pena. Então ele vai juntando aquilo e aí ele inspira. Por quê? Ela é atraída e repelida, atraída e repelida, atraída e repelida. Então, quer dizer, eu estou fazendo um eletroímã. Eu faço essa espira para ir do outro lado da pilha. Aí você fez isso, você consegue pegar pequenos objetos de metal. Então, você consegue fazer um eletroímã para poder pegar clipe de papel, coisinha pequenininha, bem pequenininha. Aí vocês podem fazer isso. Ô, gente, vou pedir um negócio para vocês. Coloca o nome de vocês no chat para eu poder ter uma... Porque depois isso aqui vai pro meu e-mail. Era isso que eu ia falar com vocês que esqueci. Para vocês colocarem o nome no chat para eu ter a listagem. Até das meninas que caíram aí, e o Anthony que caiu também, bota o nome de todo mundo. E a gente vai continuando. Lelê, pode passar? Linda, Ingrid. Tensão, gente, eu sempre confundo quem é quem, tá? Sempre confundo quem é tensão e sempre confundo quem é corrente. Então, tenha paciência comigo. O que seria tensão? A tensão é a voltagem. Então, quando eu falo de tensão elétrica, eu falo da voltagem da energia elétrica que eu recebo na minha casa. Então, assim, o meu aparelho tem a tensão elétrica de 220 volts. Se eu colocar menos 220 volts, ele vai funcionar? Provavelmente, ele vai, se for motor, ele vai queimar. Porque eu demando de uma energia. E eu vou fazer com que esse motor, ele vai querer puxar mais ainda essa tensão. E ele não vai conseguir. Então, o fio vai esquentar, o negócio não vai funcionar, vai queimar. Se eu tenho um aparelho 110, não é bivolt. Hoje em dia, a maioria dos aparelhos são bivolt. Ele faz o quê? Tem um transformadorzinho que ele transforma as voltagens. E aí ele simplesmente coloca num aparelho lá, 110, coloca 120, 220, ele vai receber uma carga maior, como se eu pegasse um cano, esse aqui é o cano que eu posso colocar na minha casa. Aí eu vou e coloco um cano desse tamanho assim, ó. Não dá. É inviável, porque se eu for receber muita água, nesse caninho aqui, ele estoura. Se eu receber pouca água no caninho desse aqui, ele também não vai funcionar. Então, assim, quando eu falo de tensão, eu falo de voltagem. A voltagem, ela vai estar normalmente nos aparelhos. Então, como que eu faço isso? Como que funciona isso? Foi uma das perguntas dos formulários, que daqui a pouco eu abro para vocês, para a gente poder responder junto. Que o porquê que eu não posso... Por que normalmente ele é de alta tensão? E, se eu não me engano, depois eu falo. Porque, assim, se eu colocar muita corrente, é como se eu estivesse despejando muita água num caninho desse tamanho. E aí o que acontece? Ele aquece, ele sobreaquece, né? Então ele vai aquecer e eu vou perder energia. Então, quando você tem na sua casa, você tá lá com o seu disjuntorzinho de 30 amperes, aí você começa a colocar um monte de fio. Só que ele só consegue 30 amperes. Ou vai cair o disjuntor, ou a fiação vai começar a esquentar. Porque a voltagem é 110, mas a corrente é maior. Eu preciso de uma corrente maior para poder suprir todas as necessidades da casa. Então, não dá para mim ficar colocando... Por isso que na caixa de luz, eu não só tenho uma entrada, eu tenho várias. E, normalmente, quando o aparelho demanda uma quantidade de energia maior, uma voltagem, uma tensão maior, eu preciso de um disjuntor só para ele. Passa a ler. Meu Deus. Corrente elétrica é o que a gente fala da amperagem. Corrente elétrica é o fluxo de elétrons que circulam no condutor quando a diferença potencial, ou seja, tensão. Então, o que acontece? A corrente elétrica é assim, meu chuveiro é 220 volts. Eu vou comprar qualquer disjuntor e vou colocar 5 amperes. Ali é como se fosse o registro. Amperagem é o registro. Se eu coloco, só que ele vai fazer essa questão. E a corrente elétrica é o que vai ser recebido lá no aparelhinho. Como vai ser recebido lá no aparelho?
Tudo bem até agora, gente? Pode ligar o microfone e falar se tá tudo bem, se tá chato, se tá horrível. Tudo bem, sim, não entendi nada. Tudo Tá bem, tudo sim. ok? Tudo. Lelê, diz coisa aí que eu vou abrir os formulários. Deixa eu dar uma olhada no chat. Falaram que eu sou bonita? Oh, não, só colocaram o nome, que horror. Eu esqueço que tá gravando. Vamos lá, vou abrir primeiro. Eu acho que é esse formulário aqui. Deixa eu colocar para vocês verem. Vou compartilhar contigo. Não olhem meus nudes do meu WhatsApp, por favor. Aqui, atividade 10, terceiro ano. Lembrando que a atividade 10, ela foi uma recuperação que veio da diretoria de ensino para trabalhar com vocês, porque eles entenderam que os alunos têm essa dificuldade de interpretar os desenhos do ímã, né, dos campos eletromagnéticos. Então, foi uma revisão. O ímã que indicaria aqui seria esse, norte com norte e sul com sul? Sim ou não? Liga o microfone, pode ligar todo mundo. Seria esse primeiro, norte com norte e sul com sul? Não, porque é o contrário do geográfico. Sim, seria esse, sul com norte e norte com sul. Se apresentaria desse jeitinho aqui, ó. Nunca desse jeito. Ai, gente, o que estão comigo? Não posso. Tendo como base as teorias do magnetismo, é incorreto Lele, olha, incorreto afirmar. Um ímã possui polo norte e polo sul? Ele possui polo norte e polo sul. As linhas de força do campo eletromagnético são sempre fechadas? Ele vai e volta, vai e volta. Se quebrar o ímã, posso ter dois ímãs, um somente com o polo norte e um somente com o polo sul? Sim ou não? Não, né? Não. Não, eu vou ter dois ímãs com os dois polos. Então, o que é incorreto é justamente isso aqui. Se eu quebrar um ímã, ele simplesmente vai ter... Foi mal. Foi mal mesmo. Meu Google. Ele vai ter dois ímãs com polo do norte e polo sul. Deixa eu abrir aqui o outro formuláriozinho. Dos motores. Aqui. Lembra desse simulador que eu passei para vocês? Qual que era o legal aqui nesse simulador? Era vocês pegarem esse ímã, arrastar e só ver aqui o voltímetro dele, ó. Como ele acende a luz. E o formato das linhas eletromagnéticas. Se eu colocar mais uma espira aqui, ó, ele não acende tão intensamente assim a luz. Se eu colocar, eu tenho que dividir, ó. Era só isso. E eu que não sabia fazer isso. Nossa, eu acho que eu fiz errado, porque eu não tava nem sabendo mexer direito no negócio. Aí eu fiz o negócio e eu coloquei que aumentava, porque é isso que eu fiz. Se você aumentar as espiras, ele aumenta a intensidade. Então, quando a gente vai fazer a torre de Tesla, a gente coloca muitas espiras, acho que é 600 espiras para poder fazer conseguir fazer a torre de Tesla. Então, quanto mais espiras a gente tiver no motorzinho, no gerador, melhor, mais energia ele vai ter. Então, na hora de fazer isso aqui, era só isso, gente, ó. Era só entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Só isso. Não é difícil, gente. E se muda também os lados, ele também muda. Olha lá, que belezinho. Eu vou mandar de novo, então, para vocês o link do formulário, desse simulador, tá? E aí, vamos para essa dessa semana. Para a gente poder fechar e
bola para frente, a gente vai começar a falar sobre... Ai, gente, eu esqueci. Depois eu falo com vocês. Foi o texto que eu li com vocês sobre eletricidade. E aqui vem assim, por que a transmissão de energia elétrica é feita em alta tensão? Não sei se vocês lembram, mas a gente estava falando sobre energia, a gente falou sobre questão de joules, de calor. Então, quando eu falo de energia, dissipação, quando eu tenho muita energia, eu aqueço. Então, se eu sobreaqueço, eu perco energia. Porque eu estou começando a fazer a troca de calor e eu começo a fazer diminuir a temperatura e eu acabo perdendo também energia aí. Então, por que eles fazem alta tensão? Eles colocam a voltagem lá em cima e a amperagem lá embaixo, né? Eles colocam a voltagem lá em cima porque eles não podem aquecer esse fio. Então, se eu colocar... Ingrid, desliga o microfone, gatinha. Vou desligar aqui. Se eu coloco a amperagem lá em cima, nenhum transformador ia aguentar. E outra, eu ia perder energia já na primeira passagem dele. Eu ia perder muita energia, porque ia sobrecarregar esse fio, o fio não ia aguentar, ia perder também a questão da qualidade dele, ele ia fazer isso aqui, ó, ele ia esticar, ele ia dilatar. Lembra que quando a gente aquece algo, ele dilata, principalmente em linha, até a dilatação linear, ele ia fazer isso aqui e ia perder a qualidade e eu ia perder energia. Então, eu coloco em alta tensão, porque a temperatura fica lá embaixo. Então, quer dizer, eu posso colocar 3.000, 7.000 volts, só que a amperagem é lá embaixo, tá? Então, quer dizer que eu posso colocar minha mão no fio? Não, continua sem poder colocar a mão no fio. Não pode brincar com pipa, viu, Vinícius? Pipa, perto de fio. Quais as vantagens de fazer a transmissão de energia elétrica com a corrente alternada? Só existe uma vantagem. É mais barata. Por quê? Eu só recebo e, ó, bola para frente. Passo um transformador e bola para frente. Eu não preciso ficar transformando. Aí, quando a gente chega no aparelho, essa é alternada. Então, quer dizer, ela fica sempre naquela questão. Lembra que eu falei? Ela vai pico e volta, pico e volta. Ela sempre faz isso. Ela fica alterando a amperagem dela. E a voltagem também. Isso, para os aparelhos elétricos hoje, isso é um problema gigante. Então, o que acontece? É mais fácil eu colocar um transformadorzinho em cada aparelho, o carregador de vocês, que é um aparelhinho desse tamanho assim, ó, que transforma dos 110 em 12 volts, a amperagem são 3 amperagens, são 3 amperes. Então, quer dizer, é mais fácil e mais barato para mim, que sou o produtor disso, do que eu simplesmente fazer essa transformação lá na usina e depois ter que mudar a fiação, mudar transformador, mudar toda a corrente. Então, questão de dinheiro. Lembre-se que nada é feito hoje em dia com a questão de vai ser benéfico ou não. Eu preciso ver até onde, para mim, é viável financeiramente. Por que eu mandei agora uma nave, a SpaceX, lá para... esqueci. Pro espaço. Por que eu mandei? Porque, para falar a verdade, eles receberam... foi um convênio. A NASA, não é que ela está quebrada, assim como o Brasil, o mundo inteiro está vivendo essa pandemia e está vivendo as crises financeiras, parou-se de investir na ciência, parou. Por isso que a gente está com essa pandemia aí, por isso que a gente está com esse vírus aí, porque a gente parou de investir na ciência. E aí as empresas privadas estão começando a observar e falar assim, eu posso tirar proveito disso. E aí veio a SpaceX com um olhar visionário deles, e aí investiu. Só foi viável por causa disso, porque houve uma empresa privada que resolveu investir no lançamento do foguete, na construção do foguete e em novas tecnologias que vem agregado a isso. Então, aqui está dizendo assim, analise a seguinte afirmativa. Um transformador pode ampliar a energia elétrica? Ampliar a energia elétrica. Essa afirmativa está correta? Ampliar, não. Ele transforma, e ele só consegue transformar. Então, quer dizer, ele vai transformar 110, 220. Ele não vai ampliar.
Ele não vai fazer com que isso se altere tanto. E também assim, ele vai, mas ele também tem uma outra perca. É como se fosse uma balança. Eu faço, mas em outro ponto você perde. Então, assim, ele amplia? Não. Ele transforma. Ele transforma uma energia em outra. Ele não vai aumentar, ele vai transformar. E essa perguntinha aqui, bonitinha, que não tinha nada a ver com física, mas sim matemática, fala o seguinte: muitas usinas hidrelétricas estão situadas em barragens. As características de algumas das grandes represas das usinas brasileiras estão apresentadas no quadro abaixo. Presta atenção. Tucuri, área alagada, 22.430. Potência, 4.240 volts, tá? É kilowatts, se não me engano. Sobradinho, 4.210. A potência, 1.050. Itaipu, 1.350. 1.350. 12.600. Que é aqui, ela além do sul, ela também abastece região sudeste, Paraguai, uma parte do Paraguai. Acho que só vem até a região sudeste, sul e sudeste. Ilha Solteira, 1.077, potência 3.230. E Furnas, 1.450, e a potência de 1.312. A pergunta é, a razão. Razão é o quê, gente? Liga o microfone. Razão é o quê na matemática? Uma divisão. Uma divisão. A razão entre a área da região alagada por uma represa e a potência produzida pela usina nela instalada é uma das formas de estimar a relação entre dano e o benefício trazido por um projeto hidrelétrico. A partir dos dados apresentados no quadro, o projeto que mais onerou o ambiente em termos de área alagada por potência foi Sobradinho. Sobradinho, tio. Sobradinho, essa eu não fiz nem conta. Eu só olhei a tabela. Sobradinho. Porque, para falar a verdade, ela tem uma das menores áreas, né? Alagadas. Correto? Sim, uma das menores áreas alagadas. Opa! Não, tem uma das maiores áreas alagadas. Compensação. E qual que é o maior problema de você ter uma hidrelétrica? Eu já fui Itaipu. Gente, é o máximo, é lindo. Acho que a Lei já foi também, não sei se a Lei já foi, porque é ali no sul. É show de bola. Também já fui em Sobradinho. Sobradinho é top também, com o Rio São Francisco que tá secando. O negócio é top, 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 top. Mas, Rio São Francisco, depois que fizeram a barragem, ele não é mais o mesmo. Itaipu, as cidades que estavam próximas, florestas também não são as mesmas, e mesmo que agora não vai ter mais, sei lá, houve o apocalipse zumbi e a partir de agora os zumbis foram lá e derrubaram o negócio e vai voltar ao normal? Nunca mais. Eles assoream, eles mudam o curso de rio, eles fazem tudo isso para poder ter uma barragem. As 3 cabeças que tem na China, ela mudou a inclinação da Terra. Pouquíssima coisa, mas ela mudou. Porque para falar a verdade, a Terra, a questão gravitacional, ela tem esse giro que a gente fala que é um giro horário, justamente por causa da água. Porque, pensa, a gente lembra do baldinho? A gente girava o baldinho lá e ele ficava girando bonitinho. Agora, a maior parte da Terra é água. Conforme ele está girando 1.600 km por hora, essa água também está se movimentando. Agora, pensa, você simplesmente em um local só, você fazer uma das usinas maiores que existe no mundo, naquela área, naquela região, aumentou o peso. Muito pouco. Em relação ao planeta, mas essencial com uma questão de giro. Você acaba mudando esse giro horário. Então, assim, foi uma coisa que fizeram sem pensar. Lógico, abastece a China, com aquela população toda da China. Mas
é o custo-benefício. Será que é tão válido a gente ter usinas hidrelétricas do tamanho que a gente tem para sanar uma cidade? É igual eu falei, Itaipu é imensa, Itaipu é gigante. E ela é sul e sudeste Paraguai, se eu não me engano. Argentina? Acho que é Argentina, Paraguai. É pouca coisa, não é o Brasil inteiro. Então, assim, aí para me ter energia no Nordeste, eu tenho Sobradinho, que também não é todos os locais. Então, a gente tem que pensar nessa questão custo-benefício. E como que eu vou mudar isso? A Terra já está nos falando, né? A gente tem que mudar a questão de consumo, a gente tem que mudar os nossos comportamentos hoje, como ser humano, para que a gente venha mais para frente, a gente venha se beneficiar, ou os nossos filhos venham se beneficiar do que a gente tem aqui na Terra. Já falei para vocês, eu não sou um exemplo, eu falo muito bem, eu tenho que aprender a parar de ser consumista. Depois que eu fiquei na pandemia, descobri o Mercado Livre, que é uma maravilha, foi o melhor app da minha vida. Mas eu tenho necessidade? Não. São coisas que a gente tem que começar a colocar na balança. Não pode pensar só no hoje, a gente tem que pensar no amanhã. É viável? Não é viável? Para eu ter um computador, para mim ter o conforto, será que eu necessito de tanta energia elétrica? E energia elétrica vai depender de outros fatores. Eu vou precisar da energia elétrica da cidade. E qual que é meu oferecido hoje? A da hidrelétrica. Eu não uso a solar. Eu não uso a eólica, eu uso a energia elétrica que vem das usinas hidrelétricas. Então, quer dizer, eu estou contribuindo para o desmatamento, para essas mudanças climáticas, para essa questão que hoje nós estamos vivendo ambientalmente. Ok? Posso desligar a câmera e começar com vocês? Hoje é só isso, gente. Eu espero que tenha ajudado vocês. Dúvidas, lamúrias, podem falar. E tchau, câmera. Tchau.